Eudaimonia? 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 Brunão, vamos começar então a nossa leva de perguntas aqui, né, para o nosso designer de recursos de aprendizagem, né, que é o Bruno Ferrari aí, que vai nos contar um pouquinho. Ô Bruno, para a gente começar, até para a galera se situar, dar um contexto aqui, para o pessoal entender quem é o Bruno, né? Pô, e aí? Bruno Ferrari, beleza e tal? Ok, recursos de aprendizagem e tudo mais. Mas conta para nós um pouquinho aí, Bruno, fala um pouquinho da sua trajetória aí, a questão aí da sua infância, adolescência, até chegar à vida adulta, como que foi? Qual foi o ambiente que te moldou, né? Como que isso tudo aconteceu até chegar à vida adulta e então a gente poder entrar em questões que vão nos esclarecer a sua ideia de se encontrar na sua eudaimonia, né? Só para dar um contexto de quem é o Bruno aí. Maravilha. Bom, cara, eu acho que o pessoal que está assistindo aí vai bater o olho aqui no cenário, já notou algumas coisas, né? Primeiro, a nerdice do rapaz aqui, né? Então, tem ali personagem, tem espada aqui atrás. Essa espada eu mesmo que fiz, eu vou contar essa história, mas Olha. tem tá aqui um monte de ferramenta também. E eu acho que isso tem muito a ver com essa minha história, porque eu acho que se for procurar uma palavra que defina o Bruninho lá de trás e o Bruno até hoje, é o tal do nerd, né? O nerd é uma palavra bem complexa, que ela surge lá nos anos 80 com um termo muito pejorativo, mas que até lá nos anos 80, quando eu nasci, e para cá, ele foi tomando um contexto muito mais rico e muito mais complexo, e eu fui me apropriando desse termo, e hoje eu tenho um orgulho do tal de ser nerd, e de ver minha filha também achando o máximo ser nerd, gostar de muita coisa e tal. Mas lá atrás, quando ainda se tinha bullying contra o moleque esquisito que ficava na escola meio na biblioteca, ou mais separadão, não tinha tanto skill social na época, eu acho que o que é ser nerd nesse sentido é ser curioso. Ter ter uma fagulha ali. Todo mundo é curioso de certa forma, mas eu acho que eu me defino como nerd como um cara que vai muito além da conta nessa curiosidade. Então, que gosta de pesquisar, gosta de entender, de explorar, e vai muito a fundo nisso, tão a fundo que às vezes outras pessoas não entendem muito. Eu acho que ele se perde no meio dessa curiosidade aí, seja em qualquer área que seja, né? Por exemplo, que seja em ciências, que seja em cultura, que seja em cinema, que seja em música, seja em qualquer área. E aí, cara, eu cresci lá no interior de São Paulo, né, em São José do Rio Preto. Eu tô no interior de São Paulo aqui, mas é outra cidade. Bem lá, quase Minas Gerais. E muito isso, né? Eu cresci num bairro que era um bairro universitário, então era muito predinho pequeno, com muito estudante, muita família nova, assim, muita criança, e um bairro que, por ele ser atrás da Universidade da Faculdade de Medicina, lá em Rio Preto, ele tinha muito, estava em expansão ainda, era meio que o final da cidade na época. Cara, acho que minhas brincadeiras mais interessantes assim era sair explorando as obras em construção, os pedaços de mata que tinha ainda. Então fazia muita, como fala, armadilha para pegar inseto, para poder ver. Aí depois eu pegava com a lupinha, via os insetos que eu peguei. Com os meus amigos a gente explorava lá os prédios de construção, via o que tinha, os pedaços de ferro ali, pedaços de coisa que eu tentava imaginar para que aquilo servia. E essa curiosidade de explorar e de entender, conforme eu fui crescendo, ela foi ganhando outras características. Aí também nessa questão de aprendizagem, né? Eu falo que o nerd, eu especificamente, uma característica muito minha é gostar de aprender. Eu fui descobrir que eu gostava de aprender muito mais depois, mas sempre teve muito a ver com essa curiosidade e com querer saber a resposta. Então, eu lembro que os meus tesouros na época era uma coleção de histórias em quadrinho, uma coleção de super interessante na Geographic, aquelas revistas que eu pegava, era cara na época, cara, arranjava um jeito, eu não tinha todos os exemplares, mas comprava e guardava. Então eu gostava muito de revista, de leitura. No adolescência eu fui estudar numa escola que tinha uma biblioteca legal, e aí eu passava muito tempo nessa biblioteca, tempo livre assim, lendo. Eu teve uma época que eu encanei de aprender japonês, e aí eu fui, por época que os mangás estavam chegando no Brasil, né, os primeiros livros ali
de cultura japonesa, cara, fui aprender japonês e tinha um motivo, tinha um uso, não tinha. Era a própria vontade de aprender um negócio diferente, é a curiosidade que foi me levando para esse lugar, que é o mesmo lugar que eu ocupo hoje. Aí explica por que eu tenho esse lugar bem curioso aqui. Inclusive tem mais, aqui tem bateria, tem guitarra, tem teclado. Aqui do lado, não vai dar para ter um monitor na frente, mas tem 2 impressoras 3D, tem óculos de realidade virtual, tem 5 computador aqui, tem muita coisa que hoje o Bruno adulto entende que são artefatos que dão fomento a essa curiosidade, certo? São artefatos que eu me entendi que explorar as possibilidades do ser humano, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto. Assim. Então, eu tento, lógico, na medida do possível, sempre estar trabalhando em algo que eu quero aprender e buscando coisas que eu quero aprender. Então, por exemplo, na adolescência, eu fui muito envolvido com música, com composição, e abandonei, de certa forma, depois da faculdade, isso. E recentemente voltei a estudar teoria musical. Estou fazendo aula com um maestro aqui da cidade, que está me mostrando a parte filosófica da música. Então, eu acho que de tempos em tempos, uma constante da minha vida foi sempre essa, tá? A curiosidade e a vontade de aprender coisas diferentes. Eu tenho mania?